Estou onde estarão milhares de pessoas. Serão 70 mil pessoas aproximadamente aqui no Maracanã. Todos os ingressos foram vendidos até a sexta-feira da semana passada. Os cruzeirenses também compraram 5.800. Julinho Aguiar vai mostrar o setor onde os torcedores mineiros ficarão no Maracanã depois desses panos pretos aí. É o seguinte, o Maracanã, na última vez que recebeu uma final de Copa do Brasil foi em 2013, para a alegria de milhares, de milhões de rubro-negros. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense. É a 7ª final de Copa do Brasil do Flamengo, é a 7ª também do Cruzeiro. O Flamengo tem 3 títulos, o Cruzeiro tem 4 e é um momento especial e pode ser histórico também para os treinadores. Para Mano Menezes, pode se juntar a um grupo restrito de técnicos brasileiros que tem mais de um título de Copa do Brasil. Mano ganhou uma vez, pode ganhar a segunda vez se juntar a Renato Gaúcho e Leverkusen. O maior vencedor dessa competição é Felipão com 4 títulos. Mas também pode ser histórico para o técnico rubro-negro, um estrangeiro, Rafael De Angeli. É isso mesmo, Galindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Seria muito importante para o Rueda, que acabou de chegar no clube, né? Tem 24 dias que ele foi apresentado aqui no Ninho do Urubu, tem nem um mês de Flamengo, começa essa caminhada. É claro que o segundo jogo, no dia 27, ele já vai ter completado, tem um pouco mais de um mês de Flamengo, mas de qualquer forma seria um título muito importante para ele, que é multicampeão pelo ex-clube dele, né? O Atlético Nacional da Colômbia. Os jogadores estão concentrados aqui desde ontem, já estão almoçando nesse momento. Às 7 horas da noite, eles pegam um ônibus aqui de Vargem Grande, no CT do Flamengo, em direção ao Maracanã. Devem chegar no Maracanã por volta de 8h15, 8h30 da noite para esse jogo importantíssimo. E nós, do Globo Esporte, fomos conversar com um herói de título de Copa do Brasil do Flamengo, o herói de 1990. O tempo se encarregou de levar os cabelos. A barba ganhou novos tons. Os olhos, agora com óculos, guardam um oceano de recordações. Que é relembrado e é tratado com muito carinho pela torcida do Flamengo até hoje. Foi essa primeira Copa do Brasil de 90 que marcou minha vida e marcou a história do Flamengo, né? A história de Fernando com o Flamengo foi até curta. Um ano, 1990, mas intensa. A imagem mostra que tem um zagueiro do Goiás meio que se enrosca ali contigo. Foi falta, não foi? Não foi. Isso daí é, historicamente, o pessoal de Goiás, nas minhas redes sociais, entram lá para contar umas historinhas, mas pode perceber que o Batata, que é inclusive um jogador que está me marcando, ele tentou vir para recuar e ele, acho que escorrega, até tromba com o próprio zagueiro deles. E isso já estava no alto, era impossível de ter cometido a falta. A cabeçada em cruzamento de Djalminha garantiu a vitória por 1-0 sobre o Goiás. Jogo em Juiz de Fora, porque o Maracanã estava interditado. Naquela tarde, Fernando também foi expulso e não entrou em campo na partida que deu a primeira Copa do Brasil ao Flamengo. Em Goiânia, 0-0. E assim, mesmo sem jogar, ele acabou entrando para a história como autor do gol do título inédito. Era um zagueiro técnico e artilheiro. Pelo Vasco foi bicampeão carioca. No Flamengo deixou sua marca, até contra o Cruzeiro no Mineirão. Vitória por 2-1 no Brasileiro de 90. O Balu aqui de Santos também é um grande amigo meu. E ele jogava no Cruzeiro, era lateral. E lateral. E nós fizemos uma aposta, né? Quem perdesse pagaria aqui um almoço, alguma coisa nesse sentido. Na despedida do Zico, com o passe do Zico, eu também faço um gol. A carreira seguiu. Fernando ainda rodou o Brasil até se reestabelecer na mesma cidade onde tudo começou. Morar perto do mar, gostar do sol e de uma boa caminhada no calçadão, isso sem falar de ter vestido a camisa dos 2 clubes mais populares da cidade e ter sido campeão nos 2. Muito do jeito carioca de ser e viver permanece para o Fernando, ainda que a praia dele hoje seja em Santos e o futebol seja visto por um novo ângulo. Ele tentou ser técnico e dirigente da Portuguesa Santista, clube que o revelou, mas descobriu que estar à frente das câmeras, falar de futebol, era o caminho. Virou comentarista de um programa de TV, exibido por um canal universitário de Santos. Primeiros passos de uma função que deseja abraçar. Fernando Matos. Você encerra a carreira, você põe o sobrenome. Fernando Matos. O que o comentarista Fernando Matos prevê para a primeira partida da final da Copa do Brasil? Assim, vai ser um jogo extremamente complicado, porque tem um time do outro lado muito forte, que é o Cruzeiro.
com um treinador muito experiente, principalmente nesse tipo de competição. Mas eu vou falar para você que o Flamengo tem uma camisa que é invejável e tem uma torcida incomparável. Isso faz toda a diferença. E o primeiro jogo sendo em casa relembra a minha decisão. Decisões. A vida é repleta delas. E a mais importante foi tomada por Fernando bem depois dele abandonar os gramados. Eu me mudei para cá, próximo da minha mãe, que foi o meu colo. E acho que é o maior remédio que a gente pode ter, que é o colo de uma mãe. E a própria família, meus irmãos, meus filhos, sempre ali muito perto, tentando ajudar. Há 6 anos, Fernando foi diagnosticado com uma forte depressão. Eu não tinha mais motivação ou prazer de fazer absolutamente nada. Não era nem mexer com futebol, mas trabalhar, eu não tinha mais motivação para nada. Literalmente, você começa a entrar numa redoma, num universo somente teu. A minha sociabilidade foi a zero, tudo ficou muito complicado para mim sobreviver. Mas aí com a medicação e com o tratamento, tudo começou a andar de novo, novamente, começou a vir toda aquela fome. E hoje eu digo até que assim, o corpo pede calmaria, mas a minha alma agora está querendo correria. Ele ainda se trata, faz análise e recuperou o prazer de viver. Contar histórias, olhar para trás e para frente, com saudade e orgulho, mas sem tristeza. Isso aí, depressão é um problema seríssimo. Que bom que o Fernando, depois de passar por isso, tá sorrindo, como a gente viu aí, né? Força aí, Fernandão. E ó, daqui a pouco, cobertura da decisão continua, hein?